Eu gosto muito de vir para cá. Já falei isso várias vezes e não vou cansar de repetir, para vocês não esquecerem. Amém. Vocês são umas bênçãos, como bem disse o Jefferson no começo. É um privilégio, né? Quando nós nos reunimos com o povo como vocês. Remidos, restaurados, renovados, refrigerados no Senhor. E é assim que a gente tem que ser. Sempre em nome de Jesus. Eu particularmente gosto muito de crianças. Eu acho que é porque eu ainda sou criança. Então, como eles são dos meus, eu gosto muito das crianças. Eu vi o pastor falando das crianças e tudo mais. Eu queria te pedir agora mais um minuto da tua oração. Eu sei que você deve ter uma criança, você não tem alguma criança que você conhece, que você pode colocar agora nessa oração. Aqui nós temos os santos e remidos, que podem levar para essas crianças essa palavra de esperança. Então, que comecemos pelas nossas orações e um dia maravilhoso Ele vai dar a oportunidade de que possamos então, cara a cara, com esses pequeninos, crescermos com eles, em nome de Jesus. Você ora comigo? Pai, nós te agradecemos pela tua grande misericórdia, Senhor, e em especial agora colocamos nesta oração os nossos pequenos, as crianças, ó Senhor, que possamos ter, ó Pai, sempre essa manifesta vontade de te adorar e bendizer na frente dos nossos pequeninos, que possamos aprender com eles, ó Pai, na simplicidade que eles têm, e que possamos levar para eles, ó Senhor, a grandeza do teu querer, que eles possam te conhecer mais e mais, e que eles se alegrem no nosso meio, nesta jornada. É em nome de Jesus, Senhor, que nós colocamos elas agora diante do teu altar, te agradecendo por cada uma. Senhor, eu não sei os nomes, eu não sei sequer as fisionomias, mas o Senhor bem o sabe. Guarda-os, ó Pai, guarda as famílias, Senhor, guarda os que os cercam, para que todos caminhem de acordo com o teu querer. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos lá, então na nossa jornada de volta para a palavra, nós vamos hoje para um livro interessante. Gostei de pegar esse, porque nessa trajetória depois eu vou até conversar com o pastor Leandro. Os livros que caíram para mim em regra são livros mais ácidos, duros, e eu acabei ficando com essa pecha aí. E aí é ruim, né? Não pode. E o livro hoje ele é diferente. Na segunda viagem que Paulo fez, sua segunda viagem missionária, ele acabou por fundar essa primeira igreja da Europa, numa colônia romana, no meio de uma cultura grega. Era assim que era aquele lugar. E ele era assim porque ele foi tido pelos gregos. O nome desse lugar vem em homenagem a um rei, e um rei que nós conhecemos bem, porque ele foi pai de um outro grande homem, até o nome dele sugestiona isso, Alexandre o Grande, o pai dele, Filipe II. Então, a carta dos Filipenses, que foi escrita por Paulo, foi direcionada para esse lugar. Um lugar que era até conhecido porque tinha minas de ouro e prata. Mas, pela sua pequenez, acabou ficando escondido, até que num determinado momento teve uma grande guerra, quando então ali se rompeu a República Romana e passou a se ter o Império Romano. Ali então a cidade de Filipe cresceu, Filipenses cresceu em sua projeção. Foi mais ou menos assim que chegou a carta de Paulo, mais ou menos assim, Paulo chegou nessa cidade fundando então essa igreja. A carta dele foi escrita, eu não, acho que não foi aqui, mas existem 4 cartas que Paulo escreveu em sua prisão, e essa foi uma delas. Paulo escreveu então mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, quando ele estava na sua primeira prisão. Mais ou menos assim funcionou. Poderíamos destacar 2 temas dessa carta, desses escritos de Paulo. O primeiro é a alegria. Por pelo menos 19 vezes Paulo retrata palavras que nos remetem para a alegria. E uma outra fonte ou uma outra palavra-chave que está constantemente sendo lembrada por Paulo é a mente. Então Paulo fala da alegria e da mente. Se você acompanhar o livro de Filipos ou aos Filipenses, você vai ver que toda hora ele fala lembrar, pensar, me levando para a mente. Então aí eu peguei um estudioso, eu achei interessante a síntese que ele falou. Poderíamos resumir então sinteticamente esse livro como a mente semelhante à de Cristo faz e traz alegria para o verdadeiro cristão. Interessante isso, né? Então, se eu tiver a minha mente como a mente de Cristo, que é o que Paulo retrata aqui, eu vou ter inegavelmente
a alegria, que é o que também Paulo retrata nesse livro. Agora, quando Paulo fala da alegria, é interessante pelo contexto em que ele estava inserido. Vamos lá, agora uma rápida recapitulação. Paulo, preso injustamente e sendo levado para Roma. E nesse caminho, inúmeros infortúnios, né? Paulo sempre maltratado, humilhado, perseguido, saindo das cidades meio às escondidas. Era assim a vida de Paulo. E aí, no caminhar, ele é preso injustamente e levado para Roma. Quando ele chega em Roma, ele encontra uma igreja. Que bênção, né? Que bom, ele encontrou os santos e remidos. Para Paulo não foi tão bom como para mim. Porque a igreja de Roma estava dividida, a igreja de Roma tinha gente de tudo que é jeito, e alguns queriam inclusive prejudicar a caminhada de Paulo. Então Paulo tinha todos os motivos para ter uma vida triste, ou entristecida, ou angustiada, ou ele poderia estar ansioso pelo que estava por acontecer, e até porque estava acontecendo. E aí ele vem e me retrata uma carta, lançando nela a alegria. Como? A primeira pergunta que eu faço é como um homem pode, diante de tantos infortúnios, de tanta pancada da vida, escrever para uma igreja falando sobre a alegria. E aí Paulo retrata então o porquê dessa alegria. Só mais uma referência sobre essa igreja. Essa igreja, ela era a igreja dos Filipenses, né? Não a de Roma. Ela ajudava Paulo constantemente financeiramente. Nas suas jornadas, então, Paulo precisava de dinheiro, e esses aqui, em todo momento, mandavam esse auxílio financeiro. Inclusive, nessa prisão, eles estiveram presentes aí na vida de Paulo, e nós vamos ver isso já já. São 4 capítulos nesta carta, uma carta curta. Em cada capítulo, Paulo traça uma etapa que a mente dele tinha que estar alicerçada para chegar à semelhança da mente de Cristo. Trouxe isso para a minha vida e é o que eu vou compartilhar com vocês. No primeiro capítulo, Paulo descreve sobre a sinceridade. Você quer ter uma mente parecida com a mente de Cristo? Tenha uma mente sincera. Tenha uma mente que vai estar dentro da comunhão de Cristo. Porque aí a alegria que Cristo teve e a alegria que Cristo passou, ela vai ser na tua vida. Agora, para isso, algumas coisas devem ficar claras. E eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus que está no livro de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 6. E eu vou ler rapidamente, vocês me perdoem, porque tem alguns versículos e eu não vou demandar muito tempo na leitura de todos eles. Diz assim esse versículo: Paulo pensava nos santos de Filipos. Olha só. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Olha que interessante, Paulo passando por todas as dificuldades, ele começa a sua carta já direcionando algo em favor deles. Paulo já direciona então que ele pensava nos santos de Filipos e não nele mesmo. Ele ali não estava se preocupando com as coisas que estavam por vir, nem pelas que se aconteceram, mas ele se preocupava com os de Filipos, dizendo claramente que a boa obra seria continuada na vida de cada um deles. Ele pregava então as verdades de Cristo e ele declarava que elas seriam continuadas na vida dele. Ele compartilhava dessa comunhão. O segundo versículo, que na continuidade nos traz, que é o 7º e 8º, dizem assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos são participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, eu estava conversando, acho que foi com o pastor Marco, também estava conversando ontem com algumas pessoas, estava conversando com os meninos enquanto vínhamos para cá, e eu acho que você vai concordar comigo, como é difícil lidar com o ser humano. Agora, e quando você junta 29 seres humanos diferentes uns dos outros, num mesmo lugar, e você quer conduzir todos para o mesmo objetivo, o negócio vai ficando mais difícil, vai ficando mais traumático, vai ficando mais delicado.
A igreja de Filipenses era uma igreja assim, era uma igreja diferente. Tinha uma mulher que era uma empresária, uma empreendedora rica, tinha uma jovem que era possessa, escrava, tinha um carcereiro, tinha gente de tudo que é jeito, cada um pensando de uma forma. Paulo, ele não se importava com isso, ele amava a todos, pela tenra e terna misericórdia do Senhor. Sabe, quando eu li essa passagem especial, eu pensei na minha vida e refleti, será que de verdade eu tenho amado como eu deveria, tendo uma mente sincera nesse sentido? Ou depende do irmão? Depende de quem? Ou eu tenho divisões na minha igreja? Porque se eu tenho divisões na minha igreja, eu perdi o link do que Paulo fala da mente sincera. E aí, mais dia, menos dia, a alegria de Cristo vai se exaurir da minha vida. Porque a sinceridade, ela deixou de existir. Cristo amava. Cristo amava. E eu acho que aqui ninguém tem dúvidas sobre isso. O tamanho do amor de Cristo, ele é tão constrangedor que ele faz algo que eu não sei se um dia eu consigo. Uma pessoa que me maltrata, que me estapeia, que me leva para a cruz, que me pendura, que me ridiculariza, e ainda assim, no meio de toda essa dor, eu digo: ah, Senhor, perdoa. Que amor que é esse? Tinha divisão no amor de Cristo? Nenhuma. Nenhuma. Então a minha sinceridade tem que estar presa como a de Cristo, como Paulo retrata aqui. Ele continua a partir do versículo 9, ele diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha que interessante, o homem preso, se preparando para ir para um julgamento, cheio de marcas e transtornos do ontem, sabendo que o que virá talvez não venha a ser agradável, eu estando no lugar dele, o que eu faria? Eu ia estudar a minha linha de defesa, ia ficar raciocinando como eu ia sair daquela situação. Paulo se ajoelhava e orava pelos de Filipe. Orava por aquelas pessoas, guardava, ele sempre tinha tempo para orar pelos outros. Nada do que acontecia na vida dele atrapalhava essa posição de guerra que ele tinha em favor dos outros. Muitas vezes nós clamamos e nos ajoelhamos para pedir pelos nossos desejos, e não está errado, meu irmão. A oração, ela tem que ser sincera, e nós vamos falar sobre isso, mas será que nós temos tido tempo suficiente para demandar com Deus, para clamar para Deus pelas pessoas? Será que eu tenho colocado na minha agenda, no meu cronograma, no meu calendário, uma hora específica onde eu trago na minha memória uma oração em favor das pessoas? Porque se eu não tenho feito isso, a minha mente não está sincera com a comunhão do Evangelho. Porque falar da comunhão do Evangelho sem orar pelo próximo é simplesmente erradicar a palavra de Deus. Qual é o segundo mandamento mesmo? Me deu um branco agora, aliás eu ando com esse problema. É amar ao meu desejo, é amar o próximo. Cristo fala que 2 grandes mandamentos existem e eles poderiam sintetizar toda a vontade do Pai: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. Não é ame a si. Então a sinceridade da nossa mente tem que estar presa nisso. Agora, o Evangelho, ele tem que ter um progresso, né? Ele não pode parar. E Paulo, ele retrata isso na continuidade. Se você pegar o versículo 12, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Bom, o que aconteceu com Paulo? De tudo. O que você quer? Ou você quer prisão? Foi preso. Ou você quer tapa na cara? Tomou. Você quer naufrágio? Afundou. Tudo que você quiser, ele passou. Tudo. Eu escrevendo, o que eu falaria? Eu falo: olha, irmãos, o que aconteceu, não sei se você lembra, quando eu fui preso, nosso período horrível, injustamente, eu era inocente. E quando eu tomei aqueles tapas naquela cidade, o povinho, eu não merecia. Preguei amor. Preguei amor. Paulo fala assim: das coisas que me aconteceram, ponto. Não importa o que aconteceu, porque o Evangelho tem que ter uma continuidade, ele tem que seguir adiante, ele não especifica, mas ele vai adiante. Mas lá na frente nós vamos ver que as coisas que ficaram para trás, ficaram para trás.
é daqui para frente. O evangelho tem que prosseguir, ele tem que ir adiante. Então não adianta eu ficar murmurando pelo ontem, não adianta eu ficar chorando pelo que aconteceu. Agora vamos em Cristo então ter uma novidade de vida, ir para frente pregando o progresso do evangelho, porque as misericórdias do Senhor se renovam no ontem, me parece que se renovam no amanhã. Então é no amanhã de amanhã que eu vou estar renovado no Senhor. Se hoje eu estou fraco, a minha oração é firme e certa que amanhã serei renovado no meu Pai. Amanhã, progresso. E Paulo fala que para eu ter uma mente sincera eu tenho que ter isso. Do 13 ao 21, depois você vai ler com calma, mas olha que interessante, aqui nós temos que Paulo coloca Cristo em primeiro lugar. Aqui as pessoas vão fazendo de tudo, ele até fala que existem pessoas que são falsas. Eu sei que isso não existe na atualidade, é no tempo lá de Paulo, nós vencemos isso, não existe isso mais aqui no nosso mundo, glória a Deus por isso, ou não, né? Infelizmente ainda temos pessoas desse tipo, mas essas pessoas que caminhavam por um caminho tortuoso e diferente do que queria Deus, elas falavam de Cristo, e Paulo continua falando sobre várias situações, mas ele diz o seguinte, olha, o que me importa, eles estão falando de Cristo, é Cristo que está sendo pregado? Então está tudo bem. Paulo fala que o que importa é a prisão dele. Está tudo bem, se é Cristo quem está sendo pregado, que eu venha a ser preso, que eu venha a continuar nessa mesma vida, se Cristo está sendo pregado. Esse é o progresso do Evangelho, é assim que o Evangelho caminha, quando eu não me importo mais com as coisas que me abatem, mas eu me importo sim como é que as pessoas vão ver Jesus Cristo nisso tudo, aonde eles enxergam Cristo nessa minha trajetória, e é isso que Paulo fala, esse é o progresso do Evangelho. Sabe, meus irmãos, ele tem uma passagem interessante, porque Paulo foi feito prisioneiro em Roma, mas quando eu faço um link, se eu estivesse, e quando eu começo a analisar tudo isso, sabe o que vem na minha mente? Paulo nunca foi prisioneiro de Roma, porque em Efésios ele fala que ele era prisioneiro de quem? De Cristo. Ele não estava preso pelos soldados. Ele não estava preso pelos soldados, inclusive eu tenho que aqueles guardas que o prendiam não eram soldados, para Paulo eram almas, que precisavam de uma palavra de salvação e redenção, que precisavam conhecer a mensagem da cruz. Agora, quando eu vejo as pessoas que me perseguem, eu os coloco como inimigos claros, eu vejo como pessoas que devem arder no fogo do inferno, me esquecendo que são almas que talvez precisem de uma palavra de esperança, de um abraço gostoso, de um sorriso sincero, de um olhar de Cristo, que era o que Paulo fazia. Esse é o progresso do Evangelho que Paulo fala que nós temos que ter para continuar com uma mente sincera. A mente sincera transforma a adversidade em oportunidade. Olha que interessante, aquilo que você tinha como um obstáculo, algo que você não vai conseguir pular, se você tem uma mente sincera, aquilo vira uma oportunidade. E isso é maravilhoso, porque se até nas coisas que me são ruins eu tenho uma oportunidade, o que me impede de ser um vencedor? Nada. Porque nas coisas que são boas eu vou muito bem, obrigado. E naquelas que me atrapalham está tudo bem, porque ali é a oportunidade de eu ir além. Era o que Paulo via e fazia, e é onde ele enxerga, na minha mente, a sinceridade em Cristo. Somos assim? Ou quando encontramos uma turbulência um pouco mais forte, a minha sinceridade fica meio debilitada. Porque se ficar debilitada eu tenho um problema. Capítulo 1, versículo 24 diz assim: mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Rapidamente, Paulo aqui ele tem um tratar, ele diz que para ele o viver, o morrer é lucro e o viver é Cristo. O que significa isso? Paulo já tinha entendido o plano da salvação, ele sabia para onde ele ia. Imagina por um segundo, só imagina, tá? Um lugar onde não tem choro. Tem até um louvor que fala isso que eu adoro, mas eu nem vou falar aqui, mas eu adoro aquele louvor. Não tem choro. E eu acho interessante quando esse louvor fala o seguinte: é um lugar que não tem mais nem clamor. Eu não preciso mais falar com Deus, porque lá eu estou com Deus. E lá não tem tristeza, lá não tem nada que me machuque. Quem quer ir para lá? Eu quero, mas eu quero ir agora. Eu quero ir já, Senhor, pode me levar por favor. Essa é a nossa ansiedade, e é isso que Paulo fala. O morrer para mim é lucro, meu amigo, porque sabe para onde eu vou? Vou para o paraíso, um lugar onde não tem tristeza, não tem saudade, não tem nada, eu quero ir para lá. Por isso que o morrer para ele é o quê?
é lucro. E só um ponto para vocês, ele está levando em consideração na sua mente exatamente os transtornos que ele está sofrendo no todo o tempo, o que daria mais ênfase para ele falar assim: amigão, me leva logo para a forca, tira logo minha cabeça, porque eu quero ir para a glória. Mas ele vira e fala no 24 o quê? Mas por vocês, ainda é necessário permanecer aqui. Eu queria ir para lá, mas por vocês eu fico, porque o evangelho ele tem que continuar. Então eu fico em segundo lugar. O meu desejo é ir para a glória. As minhas dificuldades me pedem para ir para a glória, até para eu nem apresentar defesa perante Roma. Mas o evangelho tem que ter uma continuidade. Então por vocês eu fico. Está tudo bem. Então ele não estava na linha, na meta e no objetivo dele. Primeiro Deus, depois o próximo. E Paulo é maravilhoso quando ele fala sobre isso, na sinceridade do progresso do evangelho. Ele se colocava sempre em último lugar. A fé do evangelho, ele nos alerta sobre os inimigos. É uma outra situação interessante, vem a partir do versículo 27. Ele começa dizendo assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Porque na nossa caminhada nós vamos ter adversários, pessoas que vão querer maltratar a nossa caminhada, principalmente quando você fala que caminha com Cristo. Aí muitas pessoas vão começar a te questionar: por que a tua vida não vai melhor? O que está acontecendo? Cadê esse Deus? Sabe, nós temos que continuar juntos nessa comunhão. Isso é progresso do evangelho. Eu nem sei se eu posso falar, porque eu sou partidário assim ao extremo da igreja. E já vou adiantar para vocês, não vou entrar em discussões políticas, mas eu acho, e eu sei que muita gente aqui discorda de mim, está tudo bem, eu acho que talvez você até esteja certo, e eu equivocado, mas eu amo tanto isso, que eu não fecharia isso por nada. Se viesse um vírus e matasse o mundo todo, eu acho que esse seria o melhor lugar para eu estar, porque aqui eu encontro a comunhão dos salvos e remidos, daqueles que vão me dar uma palavra de esperança. Mas eu não quero questionar, porque eu não sou médico, eu não sou nada. Enfim, mas eu amo isso. Essa comunhão me é necessária, porque nessa comunhão eu consigo levar o evangelho adiante. Ele continua num progresso, que é o que Paulo fala aqui. Nessa comunhão eu sou mais forte para enfrentar os inimigos. Cristo, em regra, pedia para que todos fossem de 2, pelo menos, né? Por quê? Porque com 2 você se fortalece mais, você está mais pronto para enfrentar os teus adversários, e é isso que Paulo fala. O segundo estágio está no 1:28. Ele fala para que nós nos tornássemos então servos no crescer. Eu preciso ser servo. Mas como é ser servo? Como é ser servo? Servo é você pegar, por exemplo, o pote ali, o gasofilácio, e trazer aqui na frente, sem receber nada, por nada, para nada, dentro de uma perspectiva humana. Ser servo é você começar a filmar por nada, para nada, dentro do viés humano. Mas ser servo diante do altar do Senhor é quando você faz isso para honra e glória do Pai. Aí pouco me importa se as pessoas vão caçoar porque eu estou varrendo a igreja, porque eu estou fazendo um prato de comida, ou seja lá o que for, porque eu estou sendo servo, e a minha mente está sincera em quem eu tenho crido e a quem eu sirvo. E era isso que Paulo fala. E o terceiro estágio é que a salvação é maravilhosa, e esse eu gostaria de ler com você, está a partir do 29, capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. A salvação é maravilhosa, amém? Quem gosta da palavra salvação? E não vamos levar nem para o contexto espiritual, mas vamos levar para o contexto normal. Quando você está em perigo e alguém te salva, isso é bom? É maravilhoso. Eu não sei, você já ficou em perigo em alto mar? Ou nas águas de uma piscina? Eu já. Uma vez, eu era menino,
Aí os meus amigos eram surfistas, eu falei, eu quero ser surfista. Aí eu peguei uma prancha que eu nem sabia como é que funcionava. Aí eu fui, e aí eu não sabia. Tinha um negocinho no meio do mar que você fica preso, você não vai nem para um lado e nem para o outro. E aí eu vi que todos os meus amiguinhos foram embora, e eu fiquei. E eu sei nadar, mas o mar é meio estranhão, né? E eu comecei a entrar em colapso. Sorte que um dos meus amiguinhos viu, voltou e me conduziu até a terra segura. Nunca mais peguei numa prancha. Mas que alegria quando eu vi aquele menino chegando. Ele me salvou. Então a salvação é boa. Agora olha que interessante. A salvação, ela é um presente que nos é dado quando aceitamos a Jesus Cristo. E muito melhor do que essa que eu falei. Hein? Mas tem uma outra coisa que Ele nos dá. Não para na salvação. Vou ler de novo. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Sabe, meu irmão, Cristo sofreu. Aliás, Cristo aprendeu pela dor, sabia? Ele aprendeu pelo sofrimento. Atos 1,4 nos fala sobre isso. Agora, nós temos entendido que eu tenho que sofrer por Cristo? Será que eu entendi, compreendi tudo isso? Esses dias eu estava falando com uma moça das minhas dores do ontem, do hoje, porque eu falei que eu não sou como Paulo, né? Eu faço detalhado mesmo, que é para ganhar corpo, né? E aí ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho as minhas... E ela foi Paulo. Ai, que raiva dela. Ó o amor. Aí ela falou assim, eu também tenho os meus desafios. Mas quando eles começam a me importunar muito, eu lembro do desafio maior que foi de Jesus Cristo. E aí a minha dor fica tão pequena. Ai, ela podia falar isso para qualquer um, menos para mim, né? Eu não merecia. Mas não é isso. Quando eu olho para a dor de Cristo, quando eu olho para o sacrifício que Ele fez pela minha vida, a minha dor se torna pequena. E isso é inegável, o progresso do Evangelho, a mente sincera que eu tenho que ter. Gandhi diz assim, ele foi questionado o que estava tendo como dificuldades para os cristãos da Índia. E ele responde assim, olha que interessante, o grande obstáculo não é só para os de cá, é para todos, é para todos. Nós temos que agir como Cristo. Em todo o tempo, inclusive nos piores momentos. E eu consigo fazer isso, será? Muitas vezes não. Então aí eu não tenho tido uma mente sincera em Cristo Jesus. Porque falhei. Capítulo 2. Então nós saímos da mente sincera e aí Paulo entra numa mente submissa. Então eu tenho que ter sinceridade com Cristo, vivendo todas essas etapas que nós vimos. E aí Paulo fala, bom, além disso você tem que ter uma mente submissa. E qual é a ideia de Paulo aqui? Ele está passando por tribulações, ele sabe que todos passam, mas ele sabe o seguinte, que as tribulações muitas vezes, elas vêm para nos afastar da alegria. Ou não é? Ou, sendo sincero, por mais sincero que você seja, você dá risada quando dói? Mas se você dá risada, então você me explica aí o esquema, porque eu choro, eu dou pulo. Então as provações, as adversidades, elas vêm para nos tirar a alegria. E aí Paulo, ele diz que isso muitas vezes acaba sendo feito por pessoas. Pessoas que falam mal de você, pessoas que vêm e maltratam o teu caminhar, né? Você está fazendo tudo bonitinho, vem alguém e fala alguma coisa que te machuca. É gostoso? Você fala, oh Senhor, glória a Deus pela fala desse irmão que me cutucou. É difícil, não é? E Paulo fala exatamente sobre isso. E aí Paulo vem e começa tratando do exemplo de Cristo, 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então olha só, Paulo vem e fala, você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde, sabe? Você tem que estar nessa reunião. O que motiva uma igreja é justamente isso. Ontem nós estávamos tendo 2 reuniões e o irmão Paulo Ricardo falou justamente isso. Ele falou, olha, aqui cada um tem uma visão. E se a gente for por qualquer coisa aqui, cada um tem uma visão. Quer ver rapidamente? Rapidamente. Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou. Quem aqui ontem torceu para o Palmeiras? Eu torci.
Três guerreiros, 4 guerreiros, 5. Eu tenho certeza que tem mais uns 2 ou 3, mas estão tão envergonhados que não tiveram coragem de levantar a mão. Está tudo bem. Bom, não preciso nem perguntar, uma boa parte torceu contra e outros talvez nem saibam o que aconteceu ontem e está tudo bem. Mas olha quantas visões eu tenho em diferentes níveis, né? Agora, todos aqui queriam ver ali um bom jogo, concorda comigo? Olha, todos têm o mesmo objetivo, mas cada um com uma visão diferente. E será que com Cristo não é assim também? Quem aqui gostaria de que Cristo fosse glorificado em todo o tempo por todas as pessoas e que nós tivéssemos a mesma fé, todo mundo igual? Eu queria que todo mundo pensasse assim, para ser salvo tem que usar a camisa igual do Jefferson. A camisa bonita dele. Aí tava todo mundo igual ele aqui, não ia ter discórdia, né? A gente ia chegar, todo mundo bonitinho e tal. Mas nós não somos assim. Cada um pensa de um jeito e todos têm o mesmo objetivo, mas eu tenho que entender que estas distinções não podem me fazer criar dissensão. Eu não posso brigar. Porque se eu faço essa dissensão, então a minha mente não é submissa. A minha submissão deixou de existir. Capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Gente, olha que interessante. Cristo, enquanto esteve na terra, e eu tinha uma confusão sobre isso, ele não deixou de ser Deus. Mesmo caminhando como homem, sendo apedrejado, humilhado e até crucificado, ele nunca deixou de ser Deus. Você pode pensar isso aí? Ele continuou sendo o mesmo. Ele é o mesmo do princípio, ele estava antes da criação do mundo. Foi ele que conversou com Deus Pai e falou: se a gente criar uns caras iguais a gente, bora lá, e criar uma arvorezinha, um passarinho. Então Cristo foi maravilhoso, ele continuava sendo Deus. Mas que história é essa de se esvaziar? Cristo abriu mão de algumas das suas possibilidades absolutas, foi isso que ele fez. Mas ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, tanto é que ele curava como ninguém, ele ensinava como ninguém, ele andava por sobre a água, ele fazia com que outros andassem por sobre a água, ele trouxe a vida onde a morte já existia. Então ele continuou sendo Deus, mas ele abdicou da sua glória, e isso é maravilhoso, isso é fantástico. Agora eu tenho um grande problema quando eu coloco isso na minha vida. Será que eu tenho sido assim? Será que eu tenho realmente vivido dessa forma, esvaziado da minha prepotência, da minha arrogância, do meu querer mais do que o querer dos outros? Ou eu não tenho sido também como Cristo, me esvaziado para que Cristo venha a ser glorificado? Sabe, meus irmãos, a humilhação de Cristo, ela tem um significado muito forte. Nós falamos agora que além do dom da salvação, eu também tenho um dom, que é também sofrer por Cristo. Mas olha que interessante, o sofrimento de Cristo trouxe a exaltação. Você já parou para pensar isso? Cristo sofreu na cruz, sofreu, mas o que isso acarretou? A vida eterna, para nós, e para Ele, a glória maior, porque Ele voltou ressurreto e vivo. Porque quando os apóstolos viram, principalmente Tomé, que precisava ver para crer, Cristo falou: tá bom, Tomé, toca, sou eu mesmo. É tipo assim, tu venceu a morte, sério mesmo? É isso aí. Então, a humilhação de Cristo sempre precede a exaltação. Eu tenho que guardar isso firmemente na minha mente, sendo submisso a essa vontade. Mesmo que eu me esvazie, eu vou seguir adiante. E aí Paulo traz um exemplo, que é da própria vida dele, a partir do versículo 17. Ele diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo então fala, porque Paulo já sabia o que estava acontecendo com aqueles que pregavam Cristo, eles estavam sendo massacrados. E aí Paulo vira e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, além do exemplo de Cristo, deixa eu te dizer, se fizerem comigo a mesma coisa que fizeram com todos, está tudo bem, eu vou dando risada, eu vou me alegrando no Senhor, porque eu quero me esvaziar da minha prepotência, do meu desejo carnal, para viver a vontade plena do Pai. Então Paulo, ele usa até o exemplo dele para trazer isso. Sabe, meu irmão, uma mente sincera, mas sincera mesmo, tá? É automático, é um link automático, ela te leva a ter uma mente submissa. Se você é sincero com Cristo, se você é sincero com o Evangelho do Senhor, automaticamente você vai ser submisso. Pensa bem, ele era Deus,
mas se esvaziou. Você tem uma mente sincera? Então a tua mente sincera fala para você fazer o quê? Se encher, se esvaziar. Então, se você tem uma mente sincera, isso automaticamente te leva para uma vida e para uma mente de submissão. Sabe, a palavra de Deus e o Espírito Santo, eles operam em nossas vidas. Quem crê em milagre aqui? Eu creio, verdadeiramente eu creio em milagres. Então, a oração, a palavra e o Espírito Santo operam em minha vida. Como operam em tua vida? Como operam em favor da vida daqueles para quem você ora? Milagre. Mas Deus tem um propósito maior, sabia? Porque Ele não quer só operar na tua vida, Ele quer operar através da tua vida. Ele quer que o Espírito Santo fale através das tuas ações, da tua fala, dos teus gestos, dos teus passos, até da tua postura. Ele quer que as pessoas vejam Cristo em você. Então, através da tua vida, o Espírito Santo vai agir no mundo. E eu preciso entender isso, porque isso faz com que a minha mente venha a ser submissa à vontade de quem? Daquele que está operando através da minha vida. E eu tenho que viver mais e mais isso. Eu tenho que identificar alguns exemplos. Ele põe aqui, eu não vou ler, mas você pode ver a partir do versículo 20, ele traz o exemplo de Timóteo. Sabe, Timóteo era como Paulo, ele vivia pelos outros. Se você continuar lendo aqui os versículos, você vai ver. Timóteo se importava com os caras, ele orava pelos caras, ele se angustiava por não ter notícia das pessoas. Então ele estava no mesmo link de Paulo. Ele continua e depois ele traz também o exemplo de um herói. E esse aqui é um herói que poucas pessoas conhecem, Epafrodito. Olha que nome interessante. Você pode pesquisar depois mais sobre esse nome. Oi? Fica aí a dica, né? Epafrodito. Mas quem era esse cara? Quando você lê Paulo falando sobre ele, você vai ver que ele era um cooperador. Ele era um companheiro. Quando Paulo ia tomar as porradas na cara, Epafrodito estava junto, ele não fugia, ele apanhava também. Então Epafrodito era um homem que vivia a plenitude do Evangelho. Epafrodito foi o cara que saiu da cidade de Filipos e foi até Roma para levar dinheiro para Paulo. E gente, depois você olha um mapa, você vai ver como era longe. A viagem demandava 1 mês. Ele foi e levou dinheiro para Paulo porque Paulo estava necessitado. E aí Epafrodito acabou adoecendo, ficou ruim pra caramba, aí demorou para voltar. E sabe qual era a preocupação de Epafrodito? O que será que está acontecendo com o pessoal de Filipos? Eu estou preocupado com eles. Cara, peraí, você está mal, velho. Tipo assim, vamos cuidar de você antes. E Epafrodito preocupado com os da cidade de Filipos. Será que ele vivia o Evangelho? Ele vivia o Evangelho. Ele era pleno, então ele tinha uma mente submissa para tudo isso, mesmo que aquilo viesse a maltratar a caminhada dele. Sabe, nós temos que ganhar almas na nossa submissão. Essa é a nossa função aqui. Nós não somos guerreiros que vieram para destruir, nós somos soldados que vieram para resgatar. E às vezes a gente se esquece disso, né? Parece que eu quero destruir o irmãozinho que está do lado, que pensa diferente. Lembra das algemas de Paulo, dos soldados? São almas, precisam de uma palavra, precisam da salvação. Isso é uma mente submissa. E é inegável, e esse sim eu quero ler com vocês, 2 a partir do versículo 26. Diz assim: visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor. Guarda bem isso. Ele está falando de Epafrodito, tá? Adoeceu mortalmente, Deus o curou, e Deus curou Paulo, que também estava meio zoadinho ali. Deus curou os dois, e ele estava mandando Epafrodito de volta. Aí Paulo fala para os caras de Filipos o seguinte, olha só: recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Oh, glória a Deus! Sabe o que Paulo está falando? Que se você for submisso a Cristo, você tem que ser honrado, você tem que ser recebido com alegrias, você tem que ser uma pessoa que vai ser, sim, muito bem recebida. É isso que Paulo fala, e nós santos temos recebido estes que se submetem à vontade do Senhor dessa forma? Será que nós temos honrado mesmo esta caminhada ou não?
Porque senão, meu irmão, então nós esquecemos do Evangelho, esquece tudo que está escrito aqui. Porque a honra, ela é necessária para estes, e é isso que Paulo fala. Se eu tratar assim, eu serei submisso, eu serei servo firme do meu Senhor. Terceiro capítulo, e eu vou acelerar para não demandar muito tempo de vocês. No terceiro capítulo, então, eu saí da mente sincera, automaticamente tive uma mente submissa, e aí Paulo ele fala o seguinte, mas só isso não adianta não, a tua mente tem que ser espiritual. Tem um link aí na parte espiritual, porque senão não adianta as duas primeiras. E aí Paulo começa a descrever como alcançar essa vida espiritual. Eu gostaria de compartilhar com você, capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Quem está falando aqui é Paulo. Só fazendo uma rápida recapitulação desse homem. Um homem religioso ao extremo. Se você acha que você é religioso, você esquece, você não conheceu Paulo. Paulo era o cara mais religioso de todos os tempos. Ele conhecia tudo. Ele era mais ácido que o pastor Leandro com horário. E quem conhece o pastor Leandro sabe do que eu estou falando. Ele era religioso mesmo. Ele, se achasse, por exemplo, que a massa do pastor Marco não está combinando, ele matava ou ele mandava matar mesmo, não tem essa história não. Lá o negócio era diferente. Paulo era religioso. Mas num determinado momento, quando ele entendeu quem era Cristo e qual era o plano da salvação, mente espiritual, ele viu que a religiosidade dele não levaria para a salvação. Ele estava indo para distante de Deus. Ele percebeu que ele precisava de relacionamento, não mais de religião. E aí Paulo se afasta então da sua religião e começa a viver uma vida de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, tendo uma mente espiritual linkada com essa verdade. Olha só, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Ele acreditou na ressurreição de Cristo. E a comunhão dos seus sofrimentos. Ele partilhou dos sofrimentos de Cristo. Mas ele não, só um detalhe, ele não viu Cristo sendo crucificado, ele não estava no julgamento de Cristo, mas ele compartilhou desses sofrimentos. Isso é só para o Espírito. Conformando-me com ele na sua morte. Então eu sei que ele morreu, mas para mim está tudo bem, eu estou conformado com isso aí, para mim está show de bola, tinha que acontecer mesmo. E aí ele termina falando, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Eu sei que eu vou morrer, mas ressurreto eu volto com Cristo Jesus, glória a Deus por isso, eu vou voltar, eu tenho vida eterna em Cristo, e é isso que Paulo fala. Agora, uma mente que não tem a espiritualidade linkada com Cristo, acredita nisso? Dá para acreditar? Não dá. Então eu tenho que ter uma mente espiritual para poder viver essa verdade. Sabe, João 4,20 diz que a verdadeira adoração, ela se dá no Espírito. Eu posso trazer pessoas como Jefferson, que é um exímio cantor, como o Tiago, que é um exímio guitarrista, violonista, o que vocês quiserem, eles dois fazem tudo. Tá aí, já estou até fazendo merchan deles. Mas se eles não vierem aqui, e eu acabei vendo, viu? Eu estava ali no celular que eu estava conversando com a minha esposa, por isso que eu não participei. E não se prostrarem em oração antes, esquece. É só um bom músico. Ele não tem um link espiritual. Porque o verdadeiro adorador, ele não se dá pelos mecanismos do homem, ele se dá em espírito. E Paulo entendeu e falou sobre isso. Sabe, capítulos 12 a 16, ele fala do maior presente que nós vamos ter caminhando com Cristo. Nós vamos ser santificados. Por quem quer ser santo aqui? Eu quero. Você santo é legal, as pessoas te aceitam bem quando você é santo. Você faz tudo certo. Você não dá uma bola fora, eu quero ser santo. E o maior presente que eu tenho é que eu vou ser santo. Sabe, na sessão anterior, no capítulo anterior, é como se Paulo fosse um contador. Ele está fazendo uma matemática do que ele ganhou e do que ele perdeu. Ele está fazendo mais ou menos um link de uma planilha, fazendo então essa contagem. Olha, perdi ou ganhei isso. Nessa, ele sai dessa situação de ser um contador e ele vem para uma situação de ser um verdadeiro adorador. Ele saiu da matemática do homem e ele entrou no mundo espiritual. É diferente. Pensa bem. Às vezes eu pego as passagens de Pedro, né, quando Pedro fala, não, mas pelo Senhor eu morro. Ô Cristo, bora zarpar daqui, cara, senão os caras vão te crucificar. Era o que eu falaria. Bora correr, porque não dava para eu fazer esse link espiritual. Era muito difícil eu entender.
Como foi difícil para Pedro. Mas Paulo entendeu. Porque ele teve a mente espiritual. É essa a ideia. Sabe, nós somos verdadeiramente honestos aonde nós estamos? Será que nós somos? Ou será que nós temos uma vida, e aí serve muito, a gente estava falando sobre os jovens de hoje, principalmente, né? Isso não é só para os jovens, também não é um presente só deles, ou não é só um dissabor deles. Será que nós somos espiritualmente sinceros e submissos em toda a nossa vida, ou nós temos uma vida dividida? A internet é um barato, né? Ela te entrega mesmo, não tem jeito. Dá para perceber quem tem uma vida que ainda está meio bamba, né? Não sei se corro para cá, não sei se corro para lá. Quando eu estou no domingo eu corro para cá, quando eu estou na segunda eu corro para lá. Então você não tem uma mente espiritual. Você tem uma vida dividida, e a palavra de Deus fala que casa dividida não se mantém. Então você acha que Deus vai te aceitar com essa divisão de caráter, de comprometimento com o Evangelho, onde a tua mente nunca foi sinceramente uma mente espiritual? Eu tenho que ser honesto com quem eu sou, sabe? Eu tenho que me esquecer das coisas que eu fiz e até gostei, viu? Eu já compartilhei com vocês, a minha maior luta é a bebida. É meu trauma isso aí, vou ser sincero com vocês, eu gosto ainda. Esses dias ainda fui num churrasco dos irmãos, num restaurante, tinha lá um pote de pinga, e eu gosto dela. Aí sabe quando você olha pro lado assim, tá ninguém me olhando, é um guti-guti, porque eu gosto. Mas se eu tenho uma mente verdadeiramente espiritual, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, principalmente daquelas que envergonham o Evangelho, e eu caminho para uma nova jornada, uma jornada espiritual, onde eu vou deixar aquilo que maltrata a Deus, e vou fazer só aquilo que agrada o meu Senhor. Mas aí tem que ser um nicho, uma força diferente da minha, porque eu sou pequeno demais, eu não vou resistir. E aí ele vem então e fala de uma situação que é o futuro. Então olha só, aqui ele diz que no passado eu ganhei a salvação. No presente, aí eu tenho a santificação. E aí a partir do versículo 17 ao 21 ele fala do futuro. Então, salvo, beleza, mente espiritual, então sou salvo, tá, já entendi. Agora então, depois de salvo eu vou para o próximo passo, que é o presente, santificado. Estou cada vez mais santo, cada vez mais parecido com Cristo, show de bola. E aí ele vai para o futuro, que é a glorificação. É maravilhoso, porque daí ele fala que no amanhã eu sou abraçado por Deus, e isso é fantástico. As coisas da terra, eu já não penso mais nelas, eu só penso nas coisas de Deus. Eu já não me preocupo se o preço está subindo, está descendo, se os caras roubam ou não. A minha preocupação é com Cristo Jesus, se as pessoas estão recebendo a Cristo Jesus, porque a glorificação me é dada. A nossa pátria já não é mais essa. Aí eu entendo que eu não sou daqui, eu sou do céu, eu estou de passagem. Então eu só quero te dar uma possibilidade de comprar o mesmo ingresso que o meu, para você ir para o mesmo lugar que eu. É a minha maior preocupação. Essa é uma mente espiritual. E aí a última mente, que é o capítulo 4. A minha mente então tem que ser sincera, tem que ser submissa, tem que ser espiritual, e a minha mente tem que ser firme. Porque se você não for firme, tu vai balançar e vai cair. E a maior coisa que derruba um homem é a ansiedade. Estava falando com vocês, um dos homens mais ansiosos do mundo. E só eu sei o tanto que eu caí. Por ser ansioso. Por ter essa ansiedade. Agora olha só que interessante. A ansiedade, ela tem o significado de consumação. A ansiedade, quando você é absorvido, ou quando você tem ansiedade, aquilo te consome, e consome mesmo. Eu sei todas as vezes que eu fiquei ansioso por alguma coisa, aquilo consumia duas coisas. Minha paz, eu não estava em paz, porque eu só ficava pensando naquilo. E consumia a minha alegria. Eu não estava alegre. Então, Paulo fala que a minha mente tem que ser firme. Agora, para ter uma mente firme, eu tenho que ter uma mente sincera, uma mente submissa e uma mente espiritual. E aí ele vem e começa a tratar sobre tudo isso. Como eu consigo isso? Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Se você não estiver no Senhor, você não é firme. Se você ficar em qualquer outra coisa, você vai vacilar, você vai ser duvidoso. Eu vou te dar um exemplo. Qualquer segmento da sociedade muda as suas perspectivas, as suas bases e as suas projeções. O que é família hoje para a sociedade? Eu quero só uma resposta. Não dá para dar, né?
Não tem como, porque a sociedade mudou, né? A sociedade mudou. Então, se eu não estiver firme no Senhor, a minha mente nunca vai ser firme. Eu tenho que ter, inegavelmente, paz com Deus. Se você pegar lá o capítulo 7, ele fala, tenha paz com Deus. E esse é o resultado da fé em Cristo. Romanos 5,1 fala, tem fé em Cristo e você vai ter paz com Deus. E aí a tua mente vai ficar firme nessa trajetória, porque você tem paz. Você não vai oscilar. E isso é maravilhoso. Você tem que ter uma vida constante em oração. Sabe, e esse eu quero compartilhar com vocês. Capítulo 4, versículos 6 e 7. A palavra diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E ele conclui falando, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não responde, tá? Mas qual é o teu tempo de oração? Como é que você ora? Às vezes eu pego, não vou falar onde, mas como eu só faço exemplo meu, então já dá para você dar um link de quem vem esse exemplo, né? Agora você está com fome, mas aquela fome que está te comendo por dentro, e aí você tem que sentar na mesa, como um bom cristão, o que eu faço? Eu agradeço a Deus. Qual é a forma de agradecer a Deus? Será que é ansioso? Senhor, obrigado pela comida, glória a Deus, bora lá. E aí ele vem e fala, não ande ansioso por coisa alguma. Sabe, meu irmão, quando você for falar com Deus, tenha pressa não. Tenha pressa não. Fala com calma. Leve para Ele todas as tuas súplicas, tudo aquilo que você quer, sabe? A súplica é um desejo sincero que você tem no teu coração. Leva tudo que você tem com calma para o Pai. Leva aquilo que está te doendo por dentro para o Pai, sem pressa. Sem pressa, porque o resultado vem. A súplica numa oração sincera, ela vai te dar inegavelmente o refrigério do Senhor, mas você tem que ter essa condição de falar com Deus com calma. Quando você fala com alguém que você gosta e gosta muito, você fala apressadamente? Puxa agora na tua memória uma pessoa que você ama. Quando você se senta para conversar com ela, você fala, viu, tá tudo bem com você? Então dá licença aí. Ou você quer tempo, quer conversa, quer ouvir? Como é que você tem tratado Deus? Para você ter então essa firmeza, você tem que ter essa firme oração no Senhor. Sabe, você tem que pensar em coisas boas. Capítulo 8, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que você tem pensado? Porque se não forem coisas boas, desculpa, você não tem então uma mente firme. Que a minha mente venha a ser ocupada por esses pensamentos. Você vive corretamente? Se tem algo que você não ora, por exemplo, que você não entrega para Deus, alguma coisa na tua vida que você não colocou no altar do Pai, é porque você não tem então uma vida correta. Por que você esconde do Senhor? Sabe, a provisão de Deus ela vem. O Sermão do Monte, ele inegavelmente fala isso. O Sermão do Monte fala da provisão do Senhor. Sabe, não se angustie por nada, mas tem bom ânimo, cara. Bora seguir lá. Mas eu fico maltratando o meu ser, eu fico maltratando o meu eu, porque eu me angustio, me torno ansioso. Então eu não posso viver dessa forma. Paulo termina esse versículo, ou esse capítulo 4, agradecendo os donativos, mas olha que interessante, depois você pode olhar, ele agradece, tem que agradecer. O cara foi até lá, ficou doente para levar dinheiro para ele, porque ele estava precisando, tem que agradecer, é o moço educado, ele agradeceu, mas olha o que ele diz, ele fala assim, cara, obrigado, mas deixa eu te dizer, mais importante do que cada moeda que vocês trouxeram, foi o contexto espiritual dessa entrega de vocês, foi o que vocês fizeram como verdadeiros adoradores, porque vocês não só me entregaram dinheiro, mas vocês me entregaram a sua oração, a sua entrega, a sua dedicação, e é isso que importa. Vocês se tornaram sim seguidores fiéis e firmes do Evangelho. Vocês estão sim com uma mente apta para seguir nas alegrias do Senhor. Vocês têm uma mente sincera, submissa, espiritual e firme, e eu agradeço a Deus por isso. Era assim que Paulo terminava essa carta. Sabe, meus irmãos, muitos vivem de forma estranha no nosso mundo. Se você puder pegar depois lá, você vai ver, capítulo 2, versículo 21, muitos querem buscar o que é seu, o meu direito, o que é meu.
Muitos têm vivido assim, inclusive na igreja, vêm para demandar só em seu favor e têm se esquecido de viver o 1:21, que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então, ao invés de eu buscar os meus desejos, ao invés de eu buscar as minhas coisas, eu deveria entender que eu tenho que ter como um privilégio morrer, porque eu vou para a salvação, mas por agora me importa ficar aqui, porque o viver para mim é Cristo. Eu tenho que viver e caminhar nessa seara, sabe, meus irmãos? E aí Paulo termina no capítulo 29, que é como eu vou terminar no versículo 19, falando o seguinte: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Quais são suas necessidades? Quais são? Aonde você tem tido uma dor maior do que você consegue suportar? Se você andar nos passos que Paulo nos traz nessa carta de alegria, olha que maravilhoso. O Deus que fez com que Paulo andasse corajosamente, mesmo no meio de tantos desafios, tornando ele um homem alegre, esse mesmo Deus, que é o mesmo, ele vai suprir todas, não são só algumas, nem uma parcela, ele vai suprir todas as tuas necessidades. Então, essa é uma carta que me faz pensar no meu modo de andar e viver. Eu quero viver com Deus? Está aqui a dica. E aí a minha necessidade, ela vai ser suprida pelo Senhor, em nome de Jesus. Gostaria de orar com você, meu irmão, para agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês, pela misericórdia que Ele tem tido das nossas vidas, e poder hoje ter uma mente mais afinada com o querer do Pai. Senhor, amado Deus, nós te agradecemos pela tua grande misericórdia. És maravilhoso, Senhor, és bendito, és maior. Eu te agradeço, ó Pai, por me dar a condição agora de entender como a minha mente deve caminhar. Mas, Pai, o Senhor bem o sabe o quão difícil é. O quão difícil é ser sincero, Senhor. O quão difícil é ser submisso, ó Pai. Ah, Senhor, às vezes a vida espiritual parece que está tão distante do meu agora. E ser firme então, Senhor. O Senhor bem o sabe das nossas dificuldades, mas eu creio, ó Pai, que Teu Espírito Santo, que é todo poderoso, que hoje habita em cada um de nós, nos dará uma porção redobrada disso tudo. Poderemos sair daqui, Senhor, mais firmes no Teu querer, sendo mais sinceros em tudo que vem de Ti, sendo submissos de acordo com a Tua vontade, vivendo uma vida, Senhor, que não é deste planeta. Somos do céu, tendo uma vida espiritual. E em cada passo, ó Pai, firmes na certeza da salvação, sabendo que as nossas necessidades serão por Ti, Senhor, supridas. Guarda, Senhor, este povo que aqui está, sê com todos, ó Pai, sem exceção, que Teu Espírito Santo fale poderosamente com cada um, não a minha voz, mas que o Teu querer, Senhor, seja rico e abundante na vida de todos, que todos possam desfrutar, Senhor, da alegria que tem aquele que caminha contigo. É em nome de Jesus, ó Pai, o nosso Mestre e Redentor, que nós oramos, dizendo amém.